Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Pego e você é muito bem-vindo ao meu canal, o Encontrei na Bíblia. Antes de começar o vídeo, já peço perdão porque o meu vizinho aqui está fazendo uma obra, então vai ter alguns efeitos sonoros indesejados aí. Mas eu peço a gentileza de que ignore e prestem atenção apenas no que vai ser falado. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante polêmico dentro das igrejas cristãs, mas que tem a necessidade de ser tratado com muito carinho e muita atenção para que possamos ter uma compreensão melhor. E o tema de hoje é álcool, bebida alcoólica. Afinal de contas, é pecado beber, mesmo que moderadamente, ou apenas a embriaguez que é pecado? Bom, vamos então tentar mostrar aqui o que a Bíblia diz a esse respeito, ao invés de eu simplesmente dar a minha opinião, dizer se eu sou contra ou sou a favor. A ideia aqui não é eu simplesmente esboçar a minha opinião, e sim mostrar para vocês aquilo que eu encontrei na Bíblia. E vocês fiquem à vontade depois para comentar, ok? Vamos começar então com algumas referências. Eu trouxe aqui a minha colinha porque é muita coisa, eu procurei resumir, mesmo assim ficou bastante informação e ocasionalmente eu vou esquecer, então vai dar para lembrar. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 até o 26. A Bíblia ali exige do povo de Deus o dízimo do vinho. Isso mesmo. Era cobrado no Velho Testamento o dízimo daquilo que se produzia de bebida alcoólica, no caso vinho. Porém, esse dízimo ele não era devolvido no templo, não era entregue ao sacerdote. Ele era para ser tirado e consumido em casa. O homem de Deus com a sua família consumia esse vinho em casa. Então é como se fosse um dízimo ao contrário. Era um dízimo de Deus para o homem e não do homem para Deus, para que ele pudesse usufruir disso se alegrando com a sua família em casa. E se você estiver pensando que possivelmente isso era suco de uva e não vinho, eu te convido a ler do versículo 22 ao versículo 26, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22 ao 26. Dá uma olhada lá e você vai ver que trata-se de bebida forte e não de suco, ok? Ainda no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 28, versículo 7, lá Deus exige uma oferta de vinho. Essa, por sua vez, era entregue no templo. Então você levava e entregava ao sacerdote. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: honra ao Senhor com toda a sua renda e com as primícias da tua fazenda, e se encherão de trigo o teu celeiro e de mosto os teus lagares. Essa passagem, algumas pessoas fazem confusão com ela, porque tem traduções bíblicas que dizem: se encherão de mosto os teus lagares. Outras dizem: de vinho os teus lagares. Acontece que mosto era o vinho na fase inicial, quando ele ainda não havia sido fermentado. Então, não era alcoólico. Mas, vamos lembrar que demoram no máximo 10 dias para que um suco de uva fermente e transforme-se em vinho. E naquela época não tinha pasteurização. Então, encher de mosto os lagares só tinha um propósito, que era fazer vinho. Então, as traduções que diz se encherão de vinho os teus lagares, elas não estão incorretas, elas estão certas, ok? As duas estão certas. Vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 e 13, existe uma promessa de Deus para a vida do povo dele, dizendo que se eles fossem obedientes, nunca iria faltar na mesa deles o vinho. Em Deuteronômio também, só que no capítulo 28, versículo 39, existe uma promessa de Deus de que haveria um castigo se o povo fosse desobediente. Qual era esse castigo? A falta do vinho.
Então a presença do vinho era tido como bênção, tanto em Provérbios 3, versículo 10, quanto em Deuteronômio 7, versículo 12 e 13. Mas a falta do vinho, por outro lado, era tido como um castigo de Deus, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 39. Ok? Essas são algumas das passagens, das várias passagens bíblicas do Novo Testamento que fala sobre vinho. E aqui a gente vê claramente que é sempre como uma coisa boa a presença do vinho e uma coisa ruim a falta do vinho. Só que para a gente não ficar só no Velho Testamento, vamos para o Novo e vamos dizer o que o Novo Testamento fala. Eu já vou começar falando sobre a Páscoa, que Jesus come com os seus 12 discípulos. Essa passagem você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar nos Evangelhos. Ela diz que Jesus, os discípulos ao preparar a Páscoa, tinha ali pão e vinho. E a gente conhece essa passagem. Jesus come o pão, pega o cálice, dá graças, dá a todos e eles bebem. E ele diz, isso é o meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Muitas pessoas vão dizer, mas aquele pão não tinha fermento, então o vinho também não era fermentado. Isso é impossível. Por quê? No Brasil, nós temos a nossa época de uva em janeiro e dezembro e janeiro, certo? Mas nós encontramos uva o ano inteiro no mercado por causa da produção em massa que é feita através de fertilizante e irrigação artificial. Naquela época não. A uva da Páscoa ela era colhida na festa das cabanas, 7 meses antes. Então era impossível, 7 meses depois, sem refrigeração e pasteurização, aquele vinho não está fermentado. Então a Páscoa era comemorada com vinho fermentado, como até hoje os judeus fazem igual, com vinho fermentado. Ok? Mas, para ficar ainda mais claro, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lá, o anjo de Deus, ao conversar com Zacarias, diz a ele que ele ia ter um filho. O nome desse filho seria João. E ele seria cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. E ele não beberia vinho nem bebida forte. João, o profeta, nunca tomou vinho nem bebida forte. O livro de Lucas, o mesmo livro, no capítulo 7, versículo 33 e 34, o próprio Jesus diz que ele, ao contrário de João, ele bebia vinho. Você pode ler na sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 33 e 34. Jesus disse, primeiro veio João, não bebia, depois vim eu, e eu bebo. Como e bebo, e vocês me chamam de comilão e beberrão. Não estou dizendo que Jesus era, porque ele não era, mas ele era acusado de beberrão porque ele bebia. E João, que não bebia, nem comia pão, os pães comuns, a comida comum do povo, ele era chamado de endemoniado. E Jesus, por beber, era chamado de beberrão e de comilão, que a gula também é pecado. Vamos lá. No livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, fala sobre a transformação da água em vinho, um milagre operado pelo próprio Jesus. Ainda que alguém discuta e diga que aquele vinho não tinha álcool, vale dizer que Jesus manda esse vinho para o mestre-sala, ele experimenta o vinho e diz que aquele vinho era melhor do que o outro que tinha acabado. O mestre-sala, ele era uma espécie de sommelier. Era uma figura importante numa festa. Você já viu um sommelier degustar suco? Não, né? Todo sommelier degusta vinho. Então aquilo ali era um vinho em sua totalidade. E o mais interessante aqui é o seguinte, o Paulo, um grande homem de Deus, um ensinador da palavra, ele ensina no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, não é que ele ensina, ele dá uma dica para Timóteo, que era o seu discípulo. Diz para ele tomar água misturada com vinho para sanar problemas intestinais que Timóteo tinha. Lembre-se que naquela época, às vezes era mais saudável beber vinho do que água, porque eles não tinham água potável com facilidade, a água era muito suja. E às vezes era melhor tomar vinho do que água. Pasmem, mas era a realidade daquele povo.
E para encerrar isso aqui, uma passagem interessantíssima, livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Existe uma promessa de Deus para o povo dele no último dia. A Bíblia diz assim, ó, livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Naquele dia o Senhor dará ao seu povo no monte uma festa de boi com bois gordos e vinho velho, de tutano gordos e vinho envelhecidos bem puros. É uma promessa para nós que nós iremos tomar um vinho, e aqui diz, envelhecido, no último dia, junto com o próprio Jesus, com o objetivo de nos alegrarmos na presença de Deus. Vinho envelhecido bem puro, o que significa que ele não vai ser diluído em água com a intenção de diminuir o seu teor alcoólico. Vai ser um vinho de extrema qualidade, oferecido pelo próprio Jesus para todo o seu povo. Você pode ler na sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Com isso aqui, não é difícil concluir que o vinho, a bebida alcoólica consumida de maneira moderada, não é condenada na Bíblia, haja vista que o próprio Jesus consumia esse tipo de bebida. A Bíblia não diz que nós temos que beber, mas ela não nos proíbe beber. Talvez nesse momento você possa estar pensando, mas e a questão da embriaguez? Bom, essa é uma questão séria que tem que ser tratada também. Por isso, eu dividi esse vídeo em duas partes. Eu vou publicar um outro vídeo falando única e especificamente da embriaguez e não do ato de beber moderadamente. Então, se você está gostando desses vídeos, não deixe de dar o seu like, coloque um comentário aí embaixo sobre o que você achou, concordando, discordando, não tem problema. Toda crítica é bem-vinda. Se eu errei em alguma coisa aqui, lembre-se, errar é humano e estamos juntos para aprender, ok? Então, inscreva-se no canal, ative os sininhos de notificação, que assim que eu postar o próximo vídeo, você será avisado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.